CVBI11, o Fundo de Papéis da Pátria VBI. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 26 de junho de 2025. Ao que parece, o fundo tem uma proposta de aquisição de alguns fundos imobiliários. Vamos ver então qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo. Está aí o fundo que iniciou as operações em setembro de 2019, tem a cota patrimonial a R$ 92,20, um patrimônio líquido total na casa de 1 bilhão, valor de mercado de 956 milhões, a cota a mercado chegando aos R$ 86,89, e na data que eu gravo aqui com vocês, o CVBI11 cota na B3 a R$ 86,13, fazendo um P sobre o VP de 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,23%. A cotação chegou lá aos R$ 67,61 em dezembro de 2024 e desde então buscou uma recuperação, inclusive chegando aos R$ 86,95, preço superior ao preço do mercado secundário do fundo no último ano. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 16 de junho de 2025, pagou R$ 1,05 por cota, fazendo um yield mensal de 1,22, anual de 13,46%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em CVBI11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.204,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos. O fundo supera o IPCA e também supera o IFIX, mas ainda não supera o CDI. Segundo o gráfico do Investidor 10, no período ele deu uma rentabilidade de 20,43, o CDI 25,18, o IPCA 9,41 e o IFIX 10,28. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aí do CVBI11. Mas, voltando aqui para o relatório, aquilo que nós já sabemos, ele tem uma taxa de administração total de 1% ao ano, sobre o valor de mercado do fundo, um patrimônio na casa de 1 bilhão, um volume médio diário na B3 negociado a R$ 1.900.000, tem o rendimento R$ 1,05 por cota, já comentamos, a reserva acumulada do fundo chega lá aos 60 centavos por cota, 87 mil cotistas. O patrimônio líquido do fundo, com CRIs mais operações estruturadas, chega a 87,8% do patrimônio líquido do fundo, dando um yield de IPCA mais 10,8%, um spread de 2,8%. Já a carteira de FIIs do fundo corresponde a 9,7% do patrimônio líquido dele, dá aí um spread de 1,9%, um prazo médio de 2,4 anos, dando remuneração de IPCA mais 10,1%. Já na carteira de ativos aqui do fundo, correspondendo ao total de 97,5%, ela dá um yield no geral, contando os CRIs de operação estruturada mais os FIIs, de 10,7%, IPCA+. Ele tem aqui também 2,5% de caixa e se encontra zerado, sem nenhuma operação compromissada dentro do seu portfólio. Na tabela de sensibilidade, a R$ 84,39, ele dá um yield do portfólio médio de IPCA mais 11,8%, um yield líquido de 10,7%, isso tirando aí os custos e também as taxas de administração. Nos comentários aqui da gestão, em relação aos resultados do fundo, ele apresentou uma receita total de R$ 1,16 por cota, o que levou ao resultado de R$ 1,15 por cota. Em junho, o fundo pagou R$ 1,05 por cota, tem aí a reserva na casa dos 60 centavos por cota. Nos resumos da carteira, a gestão comenta que o mês encerrou março com 97,5% do patrimônio líquido dele alocado, sendo 87,8% em CRIs e operações estruturadas, com uma rentabilidade média ponderada de 17,1% ao ano, de IPCA mais 10,8% ao ano, um prazo médio de 4 anos e um spread de 2,8% ao ano. Ainda, como comentamos, em 30/5, o fundo não contava aí com operações compromissadas, o que é excelente. A carteira conta com 47 CRIs, 2 operações estruturadas, sendo 92% da carteira indexada ao IPCA e 8% ao CDI. Então, o fundo ele tem essa característica majoritariamente exposta à inflação, enquanto a carteira CDI é uma exposição bem menor, representando apenas 8%. Nas movimentações aqui da carteira, segundo a gestão, durante o mês não houve movimentações em novas alocações e houve também a redução, a exposição de aproximadamente 6 milhões nos CRIs da CAIS. Em relação ao CRI de watchlist, segundo a gestão, não foram monitorados CRIs aí de acompanhamento, não há nenhuma nova situação de possível inadimplência ou calote em relação aos teus CRIs na carteira. Há aqui também, pessoal, uma proposta de aquisição de 2 fundos imobiliários,
Segundo a gestão, ela no dia 12 de junho convocou a AGS para serem realizadas de forma não presencial para apresentar aos cotistas aí a proposta de dissolução e liquidação do BARI 11 e também do PLCR 11 de forma a consolidar a carteira dos dois fundos aqui com as carteiras similares ao CVBI. Segundo a gestão, após a proposta de incorporação destes dois fundos imobiliários, o CVBI 11 chegaria a um patrimônio líquido total na casa de 1 bilhão 599 milhões. Segundo a gestão, esta operação trará mais robustez, diversificação e liquidez e menos riscos através de um fundo com uma carteira diversificada e com histórico de gestão que supera os principais benchmarks. Segundo a gestão, a BARI 11 venderia os seus ativos ao CVBI, assim como o PLCR 11, e em troca receberia aí cotas do CVBI e também uma porção aqui em caixa. E num segundo momento, os cotistas aqui do BARI 11 e do PLCR se tornam cotistas do CVBI 11, encerrando a operação de liquidação. Em relação à performance aqui do CVBI 11 no mês, ele rendeu 3%, o IFIX 1,4%, o CDI bruto 1,1%, é aquilo que comentamos, o CVBI 11 na cota ajustada aí pelos rendimentos se encontra um pouquinho superior à linha do CDI, mas se tirarmos os rendimentos, como vimos lá no gráfico do Investidor 10, ela não consegue superar a linha do CDI, então ponto de atenção, mas o fundo segue performando muito bem, inclusive com uma recuperação no mês de 3%. Na distribuição de R$ 1,05 por cota, ele faz um yield anualizado em relação à cota de fechamento de 14,5% e um yield anualizado em relação à cota patrimonial de 13,7%. Na DRE do fundo para abril de 2025, ele fez um total de receitas de 12 milhões, subtraídas as despesas de R$ 802 mil, gerando um resultado distribuível de 12 milhões 690, um resultado distribuído de 11 milhões 560 mil reais. Então, ele gerou R$ 1,15 por cota e distribuiu apenas R$ 1,05 por cota, aumentando em 10 centavos a reserva. O recorrente foi de R$ 1,20 por cota, subtraídas as despesas de 7 centavos, o resultado líquido chegando a 2 centavos, retendo 10 centavos, chegando a um resultado distribuído de R$ 1,05 por cota, fazendo com que a reserva, que era de 49 centavos por cota em abril de 2025, chegasse agora em maio de 2025 na casa de 60 centavos por cota. Em relação à distribuição aqui do fundo, ele segue com 20% distribuído ao varejo. Em relação à distribuição geográfica, ele segue em todas as regiões do Brasil, inclusive na região Norte e Nordeste. Ele encontra com o portfólio 47 CRIs, duas operações estruturadas diversificadas em 10 segmentos distintos, sendo as maiores exposições ao segmento de varejo, 25%, loteamento 13%, shopping 12%. A boa diversificação regional, com a maior exposição a São Paulo, 47% da carteira de CRIs, produz uma maior segurança para o cotista. Em relação à distribuição por CRI, em relação ao percentual do patrimônio líquido do fundo, ele tem a maior exposição aqui de 10,10% para o FII VBI Renda Preferencial, seguido do CRI Cidade Matarazzo e também do CRI Airport Tal. O maior vencimento da carteira fica aqui para 2030, 76%, mas agora em 2025 ele tem 4% das operações vencendo neste ano. 92% da indexação ao IPCA, dando o IPCA mais 10,7% na taxa de marcação a mercado, dando aí também na taxa de aquisição 8,3%. Já na carteira CDI, dá uma taxa de marcação de 4,2%, uma taxa de aquisição de 4,3%, um prazo médio de 1 ano e meio. Em relação ao LTV ponderado médio aqui do fundo, ele chega na ordem de 55%. Em relação à maior exposição do fundo, está aqui para o FII VBI Renda Preferencial, no montante de 102 milhões, formando 10% do patrimônio líquido do fundo. Já em relação aos fundos imobiliários que ele tem aqui na carteira, correspondem a aproximadamente 9,6% do patrimônio líquido. A maior exposição é para o MVBI 11, formando 4,8% do PL, mas ele tem aqui o VRTM, tem o MCRE, o HREC, o Game 11 e o SPXS11, formando 9,6% aqui de todo o PL da carteira, 6 fundos imobiliários. Na carteira de monitoramento aqui dos CRIs do fundo, ele segue lá com o CRI da Cortel, a Cortel que presta serviços funerários aí na cidade de São Paulo. Segundo a gestão, para o primeiro CRI, ela forma aqui um saldo devedor para o CVBI 11
na casa de 38 milhões e meio. Já para o segundo CRI forma um montante de 5 milhões e 400 e para o terceiro CRI forma aqui o montante de 14 milhões e meio. Então, importantíssimo ficar atento a estas listas de monitoramento, porque é bem provável que já esteja um calote consolidado, tá, pessoal? Isso porque, segundo a gestão, as operações contam com amplas garantias, inclusive com alienação fiduciária, cessão de recebíveis e também fundo de reservas, mas essa situação se encontra desde dezembro de 2024 e é bem provável que o fundo dificilmente conseguirá esta reversão deste crédito, a não ser que ele faça a cessão para um possível credor e já receba parte da dívida como recuperação, mas já conta aí com praticamente um calote, porque serviços funerários no Brasil é uma situação bem delicada e da Cortel aqui, convenhamos, era uma operação que, ao meu ver, ao meu sentir, não era nem para ter sido realizada. Enfim, segue aqui também o CRI da Invert, segundo a gestão, possui aqui um montante de 31 milhões e 200, são 2 CRIs que também se encontram em processo de renegociação. Segundo a gestão, para a Invert, também o CRI foi rebaixado lá em dezembro de 2024, mas ele busca aí uma situação de renegociação para verificar a recuperação deste crédito. Em relação à liquidez aqui do fundo, 1 milhão e 900 ao dia, 2% de giro, segue lá na casa de 87 mil cotistas e de CVBI 11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos, você que permanece conosco. Muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.